Vamos ao debate político, agora com Francisco César, do PS, João Almeida, do CDS e Bruno Nunes, do Chega. Muito boa noite aos três, sejam muito bem-vindos. Bruno Nunes, o Chega vai votar contra esta moção de confiança do Governo. Admite poder mudar este sentido de voto ou não? Vamos por partes. Antes de mais, cumprimentá-la, cumprimentar os colegas de painel e quem nos assiste lá em casa. Eu não interferi durante este debate porque isto que assistimos aqui é um resumo do que tem acontecido nos últimos tempos. Nós temos três responsáveis da situação em que estamos. Principalmente, e à cabeça de cartaz, Luís Montenegro. Hugo Soares é responsável também e acabámos de perceber que é responsável depois das declarações do Sr. Presidente da República, que é o terceiro responsável desta história. Três figuras do Partido Social Democrata. Tudo isto começa lá atrás. Começa quando a altivez de Luís Montenegro determinou que não é não. Que não se passava absolutamente nada. Mas há aqui alguma questão curiosa também com o sentido de responsabilidade do próprio PS. Quando apresentámos a moção de censura, há cerca de 15 dias, o PS não quis votar a moção de censura e isto poderia estar resolvido. E não quis votar, sendo que agora diz que os factos são novos. Retomemos ao dia do debate. Retomemos ao dia do debate. Durante o debate, a única pessoa que sabia, não estou a falar dos membros do Governo, mas pelo menos das bancadas parlamentares, a única pessoa que sabia do Sol Verde era Pedro Nuno Santos. Nós não sabíamos, deduzimos e perguntamos. Foi uma dedução. Porque a informação que o Primeiro-Ministro deu era clara e transparente, toda a gente percebia. Bom, então, toda a gente percebia. Eu não vos interrompi, deixem-me concluir. E, portanto, Pedro Nuno Santos, que depois diz, porque entretanto vem catadupa a informação, mentira. Ficamos a perceber que é mentira, que Pedro Nuno Santos sabia, ou seja, o Partido Socialista tem estado sem um rumo interno para tomar uma decisão. Pedro Nuno Santos tem sido um líder fraco a nível interno e com a responsabilidade que tem perante os seus órgãos e principalmente perante os seus autarcas, sabíamos que íamos entrar numa lógica que a queda do governo levaria a um problema para o Partido Socialista. E, portanto, a partir daqui temos três responsáveis. Marcelo Rebelo de Sousa, sabendo o que sabia, não chama, sempre foi tão opinativo, sempre fez tanta crónica na televisão. Nós hoje assistimos, o país assiste, depois de uma moção de censura, que desculpem a expressão, mas o PCP hoje foi o idiota útil do governo, não tem outra forma de analisar. Marcelo Rebelo de Sousa apresenta-se como se estivesse nesta casa a fazer uma crónica ao domingo e tenta fazer ali uma história dos dias e parece que lá em casa que os portugueses são todos parvos e que não entenderam o que estava a acontecer. Luís Montenegro é o outro responsável porque podia ter resolvido isto há muito tempo e não quis resolver. E apareceu a dizer com uma coisa ali rebuscada, que era a lógica da família e os meus filhos, e aquilo foi uma peça teatral brutal. Bruno, e fantástica. E agora, aqui chegados com este Aqui chegados, temos um problema sério que vai votar contra esta Deixe-me só mesmo concluir com este ponto. Já está a projetá-las? Só esta questão que é um ponto. Nós somos claros, já foi anunciado pelo Presidente do Partido que não Mas também já fazer o voto de anunciaram uma confiança. coisa relativamente... Até agora, Luís Montenegro não conseguiu conseguiu esclarecer todas as perguntas. Nós somos dos poucos partidos que entregámos 10 perguntas bem claras, definidas ao Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro, aliás, hoje acaba por resumir a sua postura perante o Parlamento quando disse: eu acho que lhe saiu muito mal. Ele não queria dizer aquilo em público, mas foi o que ele pensou e, portanto, o impulso ditou quando ele diz os senhores têm que entender que eu tenho mais que fazer do que vos responder. Basicamente foi, tenho mais que fazer do que vos aturar. E, portanto, nós tivemos aqui saiu-lhe mal, correu-lhe mal, eu percebo que dentro da pressão esta situação, mas Hugo Soares, e mesmo para concluir, ao colocar em cima da mesa que o futuro candidato da AD tem que obrigatoriamente ser Luís Montenegro, mais uma vez, Marcelo Rebelo de Sousa vem dar uma chapelada no PSD, que não fez o seu papel enquanto Presidente da República, e vem dizer: se me tivessem apresentado outro nome, eu até poderia ponderar. Curiosamente, não o aceitou em relação ao PS e aquilo que foi o procedimento. Portanto, existem aqui três responsáveis e, obviamente, o país não pode continuar com esta suspeita, não pode continuar com este problema e, portanto, o tempo deste governo terminou e, para nós, é claro, a moção de confiança é para ser reprovada. Estava alguma coisa a esclarecer as pessoas. Já o disse há pouco, está pronto para ir a eleições antecipadas, enfrentar Luís Montenegro. Se adicionarmos Pedro Passos Coelho a esta equação, Vou voltar um bocadinho coisas atrás, mudam de porque eu não figura interrompi para o ninguém, Chega. que era para não passar aquela imagem de que o Chega cria muita entropia nos debates e por isso achei que era importante as pessoas lá em casa perceberem que isto basicamente tem sido um medir de caráter entre a AD e o PS. E por isso deixei que as pessoas assistissem. A avaliar pelo Parlamento foi entre todos os partidos que ouvimos. Não, mas avaliar por aqui, como percebeu que é aquilo que estamos a debater, deixei que a coisa parecia um debate a dois. Deixa-me dizer o seguinte, em relação às perguntas. O PS, de facto, fez o escrutínio público e achou que era publicamente que eu devia fazer.
o Chega utilizou uma ferramenta que está disponível e entregou 10 perguntas. E As também 10 não perguntas obteve resposta. Não foram prazo. todas, não Está em todas prazo. foram todas respondidas. E existe algo que, por exemplo, nós falamos apenas da empresa, da Spinum Viva, creio que é assim que se chama a empresa, mas há muita dúvida em relação, por exemplo, em relação à questão da Sociedade de Advogados. Olha, eu acho surpreendente que até hoje ainda nenhum órgão de comunicação social tenha escrutinado, por exemplo, o que aconteceu com os contratos que estão no base.gov em relação à Sociedade de Advogados e ao Banco de Fomento. Em relação à questão familiar, que eu não estou a colocar nada em causa, olha, estou apenas a dizer que eventualmente as pessoas podem pensar nisso, que Silvério Regalado foi nomeado secretário de Estado e que um familiar seu se transformou, no meu entendimento, sem ter currículo para tal, no novo presidente do Banco de Fomento. Mas, não tem currículo para tal, era alguém que vinha... Não tinha. Era diretor de marketing de empresas. Estava no grupo de marketing. Oh, João, eu não interrompi. Estava como diretor de empresas, diretor de marketing de empresas e passou para presidente do banco. Pronto. Mas são algumas questões que devem ser clarificadas e que o Chega pediu para ser clarificado e, portanto, não foram clarificadas. O Chega está preparado há muito tempo para ir para eleições. Não tínhamos problema nenhum de apresentar o líder do partido às eleições legislativas, como temos os nossos candidatos autárquicos e estamos a trabalhar na questão. Agora, nós temos aqui uma questão que existiu um ato de desresponsabilização do Sr. Presidente da República depois de um ato de irresponsabilidade por parte do Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro, se quisesse ter resolvido este problema, tinha resolvido. Tinha feito com a sua transparência e que só vou mostrar quando todos forem tão ou mais transparentes do que eu. Bastava ter feito o que fez em relação à Casa de Espinho. Porque nós não nos podemos esquecer que no meio deste processo todo existe um caso Vortex, que existem uma série de ligações em relação à Câmara de Espinho, em relação às câmaras do Partido Social Democrata, que nós, numa das perguntas que fazemos, é quantas avanças existiam entre as empresas ou a Sociedade de Advogados de Luís Montenegro, não enquanto Primeiro-Ministro, mas enquanto empresário. No nossa resposta não está. Nós pedimos exatamente quantas empresas e quantas câmaras municipais do PSD têm avanças. Nós vamos ao base.gov e há muita informação que está lá. Bruno, só não me respondeu em futuras eleições. O que é que muda de figura se Pedro Passos Coelho entrar nessa equação? O que muda de figura é simples. Nós contamos com os que são da nossa casa. Nós não temos tido problema nenhum. Pedro Passos Coelho é alguém que o Presidente André Ventura tem uma grande admiração e amizade, que eu próprio tenho admiração e amizade. Agora nós temos o nosso candidato bem definido, é André Ventura, e a solução para acabar precisamente com a questão que iniciámos há 1 ano e meio do bipartidarismo, de finalizar o bipartidarismo. E, portanto, com todas as entropias, com todos os problemas que também os tivemos, com toda a forma que tem sido gerida a nossa relação dentro da Assembleia da República... Primeiro-Ministro. Diga? André Ventura também é candidato a primeiro-ministro. Sim, Mário Soares também é candidato a tudo e também tem lá um edifício à frente do Parlamento, que é a Fundação Mário Soares. Todos os anos damos para lá dinheiro para aquilo e está fechado há 4 anos, pelo menos. Portanto, mas é só para saber se também era, porque é candidato a Presidente da República e é primeiro-ministro. Portanto, Mário Soares foi tudo e mais alguma coisa. Nunca foi candidato. E depois o filho também foi. Nunca foi candidato. Tem muita ligação. Portanto, nós estamos muito bem, deixe-me só terminar, muito claros em relação a isto, até porque já percebemos a viragem da AD ao centro e atualmente a direita em Portugal somos nós e, portanto, só há uma solução à direita, é o Partido Chega. Boa noite aos três e muito obrigada pela vossa presença. Curtíssima pausa, até já.